Mas voltando, então, a gente tem um primeiro momento que a gente vai trazer esse esclarecimento do nosso histórico, do porquê dessa articulação, como ela começou, e o Binho vai fazer essa primeira fala para poder situar um pouco a nossa situação, que gerou, inclusive, um cadastro, que depois a Camila, numa segunda fala, vai poder apresentar um pouco mais de como foi feito esse cadastro, o porquê dele é feito, e qual é a relevância desse cadastro dentro dessa nossa articulação. Eu fiquei aqui com a função também de fazer essa coordenação, peço desculpas porque é a primeira vez que eu faço uma coordenação, então estou um pouco nervoso nesse momento, mas estamos aqui todo mundo para se desafiar também durante essa pandemia. Depois desse primeiro momento de esclarecimento, a gente ainda tem uma fala do Alcemir, para poder situar um pouco do que significa essa questão, essa relação dos entes, esse momento da cultura, muito dos temas que estão sendo colocados, eles partem de uma lógica, né, de um sistema nacional de cultura, então são todas falas muito rápidas, mas só para a gente poder esclarecer isso, desde a função do grupo, do porquê dessa articulação e de como a gente deve seguir aqui por diante. A Isabela, também, secretária de Ribeirão Preto, vai trazer um pouco desse papel da articulação, então o que a gente, enquanto gestores, busca dentro deste grupo, como a gente pode dialogar com os outros entes do Estado, do governo federal, qual que é essa nossa relação, e daí o Matheus Sartori vai fazer uma fala sobre a lei em si. A partir disso a gente vai abrir para as falas, né, para perguntas, sempre perguntas rápidas, diretas, o nosso chat vai estar sempre disponível para a gente também ir coletando ali as informações e de alguma forma a gente já vai também responder, lembrando que aqui somos todos gestores, então não tem nenhuma ordem aqui, basicamente todos somos pares, então a ideia é sempre ser um espaço bastante aberto e bastante direto, né? A ideia é que nosso teto, às 20h30, a gente encerre a reunião, e acredito que seja esse o nosso desenho. Então, qualquer coisa, tá o chat aqui, a gente vai acompanhando, e agora eu vou passar, então, a palavra para o Binho. Tá certo, Binho? Para dar um pouco desse histórico. Então, agora é com você. Bom, então, boa noite, pessoal. Obrigado, Vitor. Todo mundo que está aqui presente. Então, para trazer um pouco desse histórico, acaba trabalhando um pouco do conceito. Esse grupo, que a gente tem aqui uma rede, que nesse momento, por exemplo, estamos em 88 pessoas, nesse momento aqui conectadas nessa nossa reunião online, ela é uma reunião, na verdade, fruto de uma rede que tem, por exemplo, o grupo WhatsApp, né? Acho que a maioria deve estar lá, nesse momento. Bom, como que surgiu isso? A gente aqui no Vale do Paraíba, Paulista e Litoral Norte, a gente estava numa articulação aqui da nossa região, conversando, entendendo que tinham demandas que seriam importantes da gente ampliar, e traziam questões que eram um diálogo para além da região, e, na verdade, eram questões nossas com o governo estadual. Então, a gente fez a seguinte articulação. Começamos pelo nosso contatos, que a gente já tinha ali da nossa regional, ainda entre poucos, mas tinha alguns contatos, mesmo ali na nossa região, não eram tantos ainda naquele momento. A gente, então, fez um contato com o pessoal, tanto dos que são envolvidos com o consórcio Culturando, que são vários municípios de uma região mais noroeste do estado, então do litoral norte, Vale do Paraíba, com uma relação mais noroeste do estado, e com a ADINC, Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, e os seus municípios que estão hoje envolvidos ou que compactuam dessa rede, dessa associação, ampliando para outras pessoas que são dirigentes e gestores públicos de cultura, mas que a gente já tinha um conhecimento, já tinha um contato, né? Então, a gente foi acionando cada um, e aí a gente deu o start de um primeiro grupo, em que a nossa demanda até então, naquele momento, era mais voltada numa relação com o governo estadual. Era essa a nossa questão que nos movia de unidade das cidades e das regiões. Então, desse processo, a gente começou a se organizar, inclusive, como o Vitor já reforçou, tendo um cadastro, porque a gente entendeu que estava faltando isso entre nós termos um mapeamento entre quem são os dirigentes, quem são os gestores, porque que bacana que a gente tem o potencial de vincular essas redes articuladoras, por termos essas características até pessoais, na vocação de atuar assim.
mas quem mais que a gente não está alcançando? Quem mais que a gente não está atingindo? Então, a gente organizou esse cadastro já apareceu várias vezes no nosso grupo do WhatsApp. A Camila vai comentar um pouco mais dele aqui com vocês, mas o histórico, ele trata, então, de ampliar as relações dos munícipes, das nossas demandas, das nossas cidades, na relação com o governo estadual. E disso, nesse momento de pandemia, começou a tramitar em esfera federal a Lei Aldir Blanc. Então, essa virou a pauta principal do momento, obviamente, com maior urgência e emergência. Não à toa, essa é a pauta principal da reunião de hoje também. E é a pauta que mais aparece recorrente no nosso grupo. Mas o grupo em si, essa rede ampliada, é isso, para trocas entre nós mesmos. Inclusive, quem quiser aproveitar a oportunidade no grupo WhatsApp, fazer as conversas em paralelo, à parte, né? Aciona as pessoas que estão no grupo, à parte, fala, oi, você é de que cidade? O que você tem feito? Promove essa troca também. Usem esse bom uso que o grupo ali proporciona também. Eu recomendo. Bom, de histórico inicial, acho que vale a pena encerrar por aqui, que a gente tem bastante falas e o foco é a própria Lei Aldir Blanc na sequência, né? Então, obrigado pela escuta e toca em frente aí, Vitor. Valeu, obrigado. Valeu, Binho. É isso mesmo. Então, o Binho trouxe já esse primeiro histórico da função, né, do grupo e dessa articulação, que acho que é o mapeamento e articulação desses dirigentes, nesse momento que acabou gerando, né, toda essa nossa participação. Então, agora eu vou chamar a Camila para poder falar um pouco mais desse cadastro que o Binho já fez o gancho, para que todo mundo também entenda um pouco desse cadastro que a gente realiza. Pode ser, Camila? Claro. Então é com você. Me ouve? Tá me ouvindo, pessoal? Ok? Sim. Tá. Bom, boa noite a todos. A gente se fala pelo WhatsApp mais, né? E aqui é mais para poder dar uma orientação para vocês todos sobre o cadastro. A gente tem insistido no preenchimento dele para que a gente possa efetivamente fazer um mapeamento, como mencionou o Binho aí, do estado de São Paulo, né? Qual o objetivo? Nossa, quem são as pessoas que vão ter acesso? O objetivo é reunir as informações prioritariamente, e em breve, porque a gente quer atender o máximo de pessoas possíveis, né? O máximo de dirigentes, gestores, nesse compartilhar de informações, essa troca positiva que a gente tem entendido como um caminho para passar esse momento de crise, que acredito que isso vai nos trazer a todos um bom fruto, né, em todas as cidades, todos os seus municípios, essa troca toda, que a gente tem conseguido atuar diretamente, às vezes individualmente, mas em grupo. Eu sei que eu sou a chata, né, falei até com os meninos, compartilhei que eu sou a bruxinha do grupo, no sentido de querer organizar as informações. Então, a gente tem pessoas que fizeram o preenchimento desse cadastro mais de uma vez, 5 cadastros de uma única pessoa, um único município. Tem municípios que estão aqui nessa reunião hoje e que estão no grupo e que não têm o cadastro. Então, a importância de vocês, por gentileza, fazerem esse registro, né, no grupo, porque a gente vai ter o nome inteiro do dirigente, a gente vai saber se você na cidade tem fundo municipal, se não tem, se a gente pode orientar de outra maneira. E mais do que isso, ter o mailing, né, não só do e-mail, efetivamente, mas que a gente possa ter esse contato direto e acionar todos da melhor forma possível. A gente insiste nesse cadastro por município, cada vez mais o grupo tem crescido, a quantidade de pessoas, né, representantes de todos os municípios que a gente tem, esse alcance que a gente tem tido, e aí 3 pessoas no grupo representando o mesmo município. Então, também insisto para que vocês se organizem, né, um representante, 2 no máximo, a gente tem insistido em porque um que possa acompanhar efetivamente todas as nossas ações, né, todas, nossas no coletivo sempre. E para que a gente possa abrir espaço para mais gente, a gente sabe que o grupo vai a 257 membros, salvo engano, então nós ainda temos o triplo né, a gente tem que atingir quase 600 municípios, então tem muita gente faltando aí. Inclusive, aproveitar a fala do Binho com esse início, né, o início do grupo se deu no Vale do Paraíba, no litoral norte de São Paulo, e estimular vocês nas suas regiões que façam grupos menores por região. É importante que vocês conversem com os municípios do lado,
de vocês e tragam essas pessoas para fazerem parte do grupo também, né? Então, a cidade do lado, eu conheço o dirigente, eu não tenho uma oportunidade de eu fazer contato com ele e inseri-lo também nesse meio em que a gente está tentando construir junto aí. Eu acho que já teve um resultado bacana, a tendência é que a gente amplie as ações em conjunto e tenha um resultado maior ainda. Eu não vou me estender muito, vou só reforçar a questão do cadastro, efetivamente. Os dados vão ser disponibilizados em breve para todo mundo, mas para que vocês, efetivamente, que estão aqui conosco hoje e quem está no grupo lá, que façam e possam encaminhar para outros dirigentes do Estado de São Paulo. Não me estendo mais, obrigado, vamos seguir. Maravilha, Camila. Bom, acho que é isso, né? Trazer o mapeamento, as informações do porquê que a gente está fazendo esse cadastramento, da gente ter esse reconhecimento dos dirigentes, né, da situação da cidade, de quem ocupa esse cargo de gestão, enfim, fortalecendo a questão da articulação, mais uma vez, e estimulando mesmo a conversa, né? Claro que no grupo a gente, às vezes, uma sequência de joinha ali fica 200 mensagens perdidas, você nem sabe mais por que as pessoas estão confirmando, né? Acho que até um dos gestores essa semana fez esse comentário, quando eu falei assim, calma lá, tá dando ok do que aqui, que eu não conseguia nem achar mais a informação. Então, claro, que ele precisa ser muito objetivo nas questões ali, quando você fala de um grupo de gestores, e todo mundo aqui tem um monte de atividades para fazer. Mas esse estímulo que a Camila traz é muito importante, né, de poder entender quais são as cidades que têm similaridades, que possam, dentro da sua região, seja geográfica, seja de interesses comuns, possam se articular. É o caso de alguns consórcios que já existem no Estado, e acho que outros podem ser estimulados também por isso, inclusive trocando as informações. Então, acho que é isso, Camila. Obrigado pela fala inicial. E um outro ponto que é importante, e por isso que eu queria saber, a Semir está aí? Que eu acho que é importante a gente também seguir nessas falas iniciais, é justamente entender a lógica desse sistema, né? Muitas coisas a lei traz, a Lei Aldir Blanc, e ela fala de pontos importantes que tem a ver com a lógica de um sistema nacional de cultura. Então, para uma fala rápida, claro, né, daria para fazer diversos, enfim, seminários sobre o Sistema Nacional de Cultura, mas no caso aqui é só para a gente poder pincelar um pouco essa experiência e trazer para que a gente consiga alinhar alguns discursos para saber do que a gente está falando. Então, a gente convida o Alcemir para fazer uma fala aqui também, para dar esse primeiro ponto de esclarecimento para a gente, já encaminhando para o que é a nossa meta, de falar sobre a Lei Aldir Blanc. O Alcemir está aí? Tô aqui, Vitor. Então, segue a gente e siga em frente. Acho que a imagem é que não está saindo aqui, eu estou no celular. Primeiro, saudar o fato da gente conseguir se reunir, né, enquanto dirigentes e gestores. E digo isso porque não tem como falar sobre a Lei Aldir Blanc sem tratar do Sistema Nacional de Cultura. Não há uma sistematização, ou pelo menos não há uma regularidade dentro, vamos dizer assim, desse sistema, entre dirigentes estaduais, dirigentes municipais. E o Sistema Nacional de Cultura, né, é bom lembrar, não sei se todo mundo está a par, mas ele consta na Constituição nossa, né, a Constituição de 88, e aí ele foi resultado aí de várias ações, principalmente a partir de 2003, né, onde houveram encontros e houveram seminários, né, para que isso ocorresse. E o sistema, ele pressupõe vários instrumentos de gestão, que eu chamo de instrumentos, né? Mas, resumidamente, é aquilo que a gente diz do CPF cultural, Conselho, Plano e Fundo, né? E este momento, a gente pode citar vários momentos históricos, né? A própria criação do MINC em 85, o Plano Nacional de Cultura em 2010, ou o fato de ter o CNC em 2012. Né? E o que vai acontecer com a Lei Aldir Blanc, e isso... Alcemir, está falhando o seu áudio. É muito interessante, porque faz pensar e volta à tona. Tá. Mas está dando para ouvir agora, Vitor? Deixa eu falar mais alto. Agora sim. Vitor, está ouvindo? Ah, tá. Eu vou falar mais alto. Então, o fato da Lei Aldir Blanc, ela ressuscita uma discussão. Alcemir, acho que o sinal aí está falhando, viu, Alcemir? Deixa eu ver, vou mudar de local aqui.
busca um outro Acho que é ponto, facilita. que eu acho que aí é legal, porque é um ponto importante de todo mundo acompanhar. Tá. Então, a Lei Aldir Blanc, ela traz à tona um fato importante que estava meio morno nessa discussão, que era do Sistema Nacional de Cultura e da adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que isso vale, inclusive, uma conversa, eu acho que até uma pauta futuramente aí sobre essa questão. Mas não tem como falar da Lei Aldir Blanc sem falar de municípios que cumpriram a sua tarefa com o seu conselho, com a lei do sistema e com a lei do fundo, né? Então é importante as pessoas que estão ouvindo conhecerem um pouco sobre isso. E só para deixar um pouco também claro, quando essa discussão avançou muito em 2012, 2013, vários municípios fizeram a sua lei do Sistema Municipal de Cultura. Mas, nessa lei, trata de regulamentações, regulamentação do conselho, regulamentação do fundo, né? E isso é uma tarefa que é necessária e precisa ser feita, mesmo independente até da Lei Aldir Blanc. Eu sou secretário em Pindamonhangaba, só para citar como exemplo, quando eu cheguei em 2017, eu vi a Lei do Fundo de Cultura, que era de 2012. E aí fiquei um ano regulamentando essa lei até colocá-la em prática. Então, eu acho que é importante fazer só essa introdução, que é muito rápida, e ela tem todo um histórico, né? E, infelizmente, a gente percebe que no governo federal, a partir de 2016, 2017, isso ficou parado. Não há um estímulo também do governo federal para que isso ocorra. E comparando isso com as políticas públicas de saúde, política pública de educação, política pública ligada à criança e adolescente, né? Eu coloco várias aspas aí, a cultura é nova nessa discussão, né? Tanto que a gente está aqui buscando se apoiar, aprender, aprimorar e se conhecer, né? Porque a gente percebe, por exemplo, a saúde tem um caminho muito grande na definição do que cada ente tem que fazer, na relação fundo a fundo, né? Então é um aprendizado, eu diria, eu sempre digo isso, para a cultura, este processo de colocar em prática os instrumentos de gestão. E acredito, né, particularmente, que a aprovação da Lei Aldir Blanc vai ajudar muito neste processo, né? Então acho que, resumidamente, é um pouco isso, né? Não tem como falar da Lei Aldir Blanc sem falar do sistema, ou um e outro. É isso, Cris. Maravilha, Semir. Muito obrigado por essa fala. Acho que ela contempla, sim, o fato da gente estar nesse momento pensando na Lei Aldir Blanc, todo um caminho que é referencial para que todos os dirigentes conheçam e já comecem também a direcionar suas ações dentro das cidades. Então, acho que ela é realmente um ponto de partida fundamental, e por isso que a gente agradece muito a sua fala. E eu vou pedir desculpas, eu me pedi no início, mas a gente agiliza justamente a fala, evitando todos os protocolos de apresentação, de agradecimento, porque todo mundo aqui está muito grato à presença de todos, então isso vai ganhando uma celeridade na própria reunião. Então, para quem não está acostumado com essa dinâmica, não é nenhum, enfim, e tendo-se todos muito bem contemplados em todas as falas, tá certo? Vamos seguir então, acho que a Isabela está aí, para a gente poder avançar, porque acho que com a fala do sistema, acho que é importante a gente agora trazer a Isabela para falar um pouco dessa relação e justamente do que a gente está falando dessa articulação, ou seja, enquanto os dirigentes dos municípios, qual que é a nossa relação como pares dentro do Estado, nossa relação com o governo do Estado, enfim, como que essa articulação se dá e qual a melhor maneira da gente conseguir começar a estabelecer esses pontos, pensando já para o próximo caminhamento, que é a própria Lei Aldir Blanc. Tá por aí, Isabela? Estou aqui já. Tá Maravilha. Aberto, tá legal Então, para ouvir? sim, é com você. Vamos juntos. Saudar a todos, assim, de maneira genérica. Estou feliz que essas saudações sejam todas breves, porque quando a gente faz reunião em âmbito nacional, aquelas reuniões com muita participação, todo mundo quer saudar a todos os presentes, e a gente termina a reunião 00:42. Então, estou adorando essa ausência de protocolos. Acho isso interessante, fundamental para a gente progredir. Eu fiquei de falar um pouquinho da relação dos municípios do Estado de São Paulo com a Secretaria de Estado.
E gostaria primeiro de agradecer ao Alcemir pela explanação do Sistema Nacional de Cultura como um todo, porque a minha fala se insere aí, né? Então, a gente tem um plano nacional de cultura que precisa ser cumprido, os planos municipais, ou seja, aquelas diretrizes, aquele direcionamento de quais devem ser as nossas ações enquanto gestores públicos de cultura, se a gente tem que investir em fomento, em difusão, em patrimônio, no que a gente tem que investir, isso tudo está subscrito dentro de um plano que já existe. É mais ou menos, o Plano Nacional de Cultura, ele é mais ou menos o que é o SUS para a saúde. Eu costumo dar esse exemplo porque a saúde, independente de ter ministro ou não ter ministro, ela tendo um plano, né, um SUS, um Sistema Único de Saúde, ainda assim se opera saúde pública no Brasil. Para a cultura, o Sistema Nacional de Cultura funciona mais ou menos da mesma forma. E os estados nisso, o papel dos estados nisso, é um papel muito de intermediador, né, de recursos entre União e municípios. Então, a gente precisa participar das políticas públicas que o Estado propõe para os municípios. E muitas vezes o que os municípios observam é que o modelo que o Estado propõe de política pública não é aquele que se aplica ao nosso município. Então, existe uma carta, foi entregue uma carta ao governo do Estado, essa carta foi entregue pela ADINC, pleiteando algumas melhorias no diálogo com o governo do Estado e algumas situações que precisavam ser superadas ou dialogadas, né? Uma delas é a participação no Conselho Estadual de Políticas Culturais, de Políticas Públicas, que foi um conselho que não foi eleito. Ele foi um conselho nomeado, né, de cadeiras nomeadas pelo governo Dória, com o aval do secretário Sérgio Saleitão. Para participar desse conselho, para ter voz ativa, opinar dentro desse conselho, a DINC, então, solicita cadeiras, né, solicita essa participação mais efetiva dentro do conselho, que é uma forma democrática de participação da sociedade civil, mas também dos gestores públicos do Estado, uma vez que o conselho é para nós, né, é para o Estado de São Paulo todo. A criação de um comitê regional com participação ampla das regiões diversas, né, então isso é importante. Estou vendo aqui no chat algumas pessoas falando, inclusive amanhã tem reunião em Jundiaí, do polo de lá, amanhã tem reunião em outros polos regionais aqui também. Ribeirão tem uma macro-região, e essa organização por regiões é extremamente importante para depois a gente se juntar e pensar políticas públicas para o Estado todo, sem desdenhar as particularidades de cada cidade. A criação de um comitê regional, né, que seria para a participação das regiões diversas, então aí vem essa junção de ideias e necessidades. Pedimos o auxílio, a DIC pediu o auxílio do Sérgio Sá, né, do secretário, na aprovação da PL 1075, ou seja, da Lei Aldir Blanc, que é o motivo da nossa reunião. Aliás, é o motivo que nos uniu, né? Essa pandemia veio para colocar os secretários todos em diálogo, colocar a cultura em diálogo, botar os coletivos, os conselhos, os fóruns em diálogo novamente, porque nós estávamos todos correndo atrás do prejuízo e já descrentes de que esse Sistema Nacional de Cultura pudesse se operacionalizar. E aí vem essa situação atípica e nos junta na dificuldade, que é um jeito da gente pensar a política pública junto novamente, dadas as consequências da pandemia. Aí pedimos também a questão que, não sei se todos os secretários aqui estão a par, mas, e também não sei qual é o grau de participação dos artistas e coletivos locais de vocês no PROAC editais. Então, a questão de ter dinheiro dentro dos editais do PROAC edital, PROAC CMS opera-se mais facilmente, e PROAC municípios, que foi uma promessa, né, do governo do Estado para os municípios, que nós também não sabemos de que maneira eles vão propor essa política pública. Quão participantes seremos nós, que voz ativa nós vamos ter, enquanto gestores, para propor um modelo para esse PROAC município. Isso nos leva também a pensar nas políticas públicas que o próprio governo do Estado nos oferece, que são programas como, por exemplo, o Juntos pela Cultura. Dentro do Juntos pela Cultura, que também é tema dessa carta que foi entregue ao secretário de Estado, dentro desse programa existe o Circuito Cultural Paulista, não sei se todos já receberam ações do Circuito Cultural Paulista, a Virada Cultural, o Revelando São Paulo, que muitas vezes são programas interessantes para algumas cidades e para outras eles vêm num modelo completamente contrário àquilo que a gente propõe. Às vezes eles trazem artistas de fora que custam cachês milionários e deixam de fomentar artistas locais que poderiam produzir
vários muito mais por muito menos, e a gente deixa de valorizar o artista local para receber e pagar a estrutura para a vinda de um artista de fora. Então, quão interessante é isso para o interior? Essa política pública ouve as necessidades do interior? Nós começamos o Ribeirão Preto falando, exemplificando por Ribeirão, que é o que eu conheço melhor, começamos um diálogo com a APA, que era a Associação Paulista dos Amigos da Arte, ela ainda existe, apesar de estar muito menos expressiva nos interiores de São Paulo agora, nessa última gestão, que é a OS encarregada de de colocar para andar alguns desses projetos do programa Juntos pela Cultura. E eles começaram a abrir uma porta para dialogar a respeito da virada cultural, por exemplo, da possibilidade de valorizar mais os artistas da nossa região e a nossa cultura regional, e não necessariamente trazer o Roberto Carlos para cantar. Começaram a pensar um pouco mais nas nossas estruturas, para que a gente pague um pouco menos das estruturas que eles propõem. E esse diálogo parou quando a gestão mudou. É um problema de continuidade que não somos só nós, gestores públicos, que encontramos. As OS também têm esse problema de terem essa livre nomeação, né, na sua superintendência. E acho que uma última coisa, não sei se lembrei de tudo, me corrijam, colegas, por favor, foi o diálogo sobre a retomada no pós-pandemia. Que protocolos adotar, como é que nós vamos retornar, por exemplo, a maioria das atividades que a gente propõe são de aglomeração, nós somos aglutinadores de pessoas, teatros, museus, festas populares, festas em praça, apresentações, todas elas propõem aglomeração de pessoas, e como é que o Estado nos baliza, o que ele propõe, o que a gente consegue construir juntos em termos de protocolo de retorno. E sobre isso também uma questão rápida aqui da cidade que pode auxiliar outras pessoas, outros gestores, e que nós estamos avançando nisso. Conversando com o setor de promoção de grandes eventos, pessoal que faz o João Rock, que faz AgriShow, que faz coisa grandiosa aqui, e que emprega muita gente dentro do setor de eventos. Eles estão fornecendo para a gente estudos de quanto ISS as cidades deixam de arrecadar sem os eventos culturais, quanto representa a arrecadação cultural e de eventos, de grandes eventos para a cidade, para o turismo e para a cultura. E isso é um dado fundamental para dialogar sobre o orçamento com os governos. E pensando também nos protocolos de retorno, o que é que eles que estão em diálogo com a Disney, em diálogo com, sei lá, essas mega produções, que eu não chamo de culturais, mas que são de grandes eventos, como é que esses estão retornando suas atividades? Como é que o Super Bowl vai retornar as atividades? Como é que as Olimpíadas vão retornar? Para que a gente estude os protocolos externos e possa aplicar em âmbito micro. É sobre isso. Isabela, legal, ia pedir para você finalizar, senão a gente não segue. Eu falo mais que o homem da cobra. Obrigada, gente, é isso. Estou à disposição. Maravilha, Isabela. Acho que foi isso, acho que é uma fala bem ampla mesmo dessa nossa articulação, para a gente poder conseguir agora avançar nesses pontos. A Isabela trouxe diversas ações aqui que têm a ver com essa nossa articulação, com a nossa participação enquanto gestores. É importante ressaltar, mais uma vez, que a gente está falando de um grupo de gestores que ela é multipartidária, ela tem uma lógica de dirigente totalmente independente, ou seja, não somos parte nem do governo do Estado, nem do governo federal, a gente está aqui justamente articulando, buscando ações que façam sentido para que esses dirigentes tenham caminhos para poder atender a sua função, que é justamente pensar e agir e executar as políticas culturais dentro de seus municípios, né? Então, foi fundamental a fala aqui da Isabela para dar um pouco esse cenário, né, mostrando essa articulação para que a gente possa agora, com o Matheus Sartori, está preparado aí, Matheus? Para poder agora falar diretamente do que vem a ser esse histórico e o que é essa visão que a gente tem no momento, que é um momento ainda de muito mais dúvidas do que certezas, da Lei Aldir Blanc. Eu vou aproveitar também e falar que já está aberto, então, dentro do chat, para as pessoas já se inscreverem para perguntas. Então, a partir de agora, o pessoal vai estar aqui fazendo uma lista, conforme tiver as inscrições. Então, a partir de agora, valendo, para a gente depois abrir para a conversa. Então, o Matheus vai fazer uma fala sobre a lei, daí a gente abre para as conversas, para as perguntas. A gente vai liberar 2 minutos para cada um poder falar, uma fala rápida, enfim, como a gente vem fazendo até agora. E aí, uma das pessoas aqui, como falou, o Matheus vai se colocar sempre à disposição numa fala, e qualquer um outro
que queira complementar, a gente verifica dentro desse tempo também de 2 minutos, para a gente ser bastante ágil e fechar no nosso teto aí das 20 horas e 30 minutos, que é minha função aqui, garantir isso. Tá bom? Vai lá, Matheus. Bom, gente, boa noite. Quero começar pedindo desculpas, porque lá no grupo, eu, Camila, Binho, às vezes tem que ficar fazendo a função da chatice, de tirar, de excluir, trazer, incluir pessoas, enfim, mas é só para uma organização. Quando a gente, inclusive, como o Vitor falou, chama atenção para não ficar postando um monte de coisa, é só para que a gente tenha uma coisa organizada. Eu acho que a gente pode utilizar de outras ferramentas, que a gente poderia depois discutir sobre isso num outro momento, para divulgar as nossas ações do município, porque também sinto falta disso. É uma coisa muito diversa que a gente tem dentro do grupo e valeria a pena a gente conhecer as experiências, mas não dentro do grupo. Então, eu queria pedir desculpas aí pela grosseria, às vezes, e também pelas respostas, às vezes, mais secas, enfim, mas o objetivo é só de otimização mesmo. E queria também pedir desculpas, porque nem sempre eu consigo atender de tão rápido as mensagens que chegam para a gente que é da articulação de lá do grupo, né? Eu, Vitor, Camila, Binho, a gente acaba recebendo muitas mensagens, nem sempre dá tempo de responder naquele momento que a pessoa precisa. Então, peço desculpas aí. Peço desculpas também que tenham paciência, porque estou pela primeira vez sendo o host de uma reunião no Meet, o Meet emprestado da Rosângela, que é a secretária de Cultura de Piracicaba, e então as pessoas vão entrando, eu vou ter que ir falando e ao mesmo tempo aceitando as pessoas na reunião, tá bom? Nós falamos lá no grupo, inclusive na descrição do grupo, quem não souber achar essa descrição, isso aconteceu no grupo, depois as pessoas diretamente perguntando, pergunta no direto para a gente, que é da coordenação de lá do grupo maior, que a gente ensina isso. Clicando lá no grupo nosso, na descrição tem vários links que é importante que vocês acessem. Lá está o cadastro, mas o que eu vou dizer agora é da importância de um drive que foi criado para que todas as cidades entrem ali na sua região administrativa, botão direito, clica para criar uma pasta da sua cidade e lá dentro coloca as legislações que a sua cidade tem que você poderia colocar à disposição. Façam isso, por favor. Peça para alguém da secretaria entrar, é um link público, todo mundo pode ter acesso. E aí tem algumas cidades que já preencheram e colocaram essas informações que vocês podem seguir como exemplo. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, ao longo desses últimos 10 dias ou uma semana, nós colocamos um link onde as pessoas poderiam acessar um arquivo Word com um modelo básico de despacho para o jurídico, um modelo de Conselho Municipal de Cultura, fundo e algumas leis para você anexar junto ao despacho. E também o cadastro que nós fizemos, num cadastro Google, formulário Google, para que os municípios também pudessem usar como um modelo. Eu queria deixar claro que aquilo foi um modelo. Toda aquela documentação é um modelo para auxiliar. Tem várias pessoas que têm dificuldade de construir isso dentro dos seus municípios, porque não tem um departamento da cultura, enfim, uma área de gestão da cultura, às vezes o jurídico também não está tão disposto a ajudar. Então é um documento apenas como instrução. Teve uma pessoa que me contactou dizendo, poxa, levei a lei lá, meu jurídico falou que a lei está péssima. Simples. Então o jurídico, se sabe fazer uma lei melhor, é só fazer uma lei melhor, é isso que a gente espera, que as leis sejam boas e que funcionem. Ali então serve como um modelo. A gente se coloca à disposição para auxiliar todos vocês, mas pensem que tudo que a gente faz dentro daquele grupo é só no intuito de auxílio mesmo, de ajudar todas as pessoas com minimamente a experiência que cada um de nós tem, tá? Bom, eu vou começar fazendo o seguinte, vou falar um pouco sobre algumas discussões que estão acontecendo em vários grupos que a gente tem oportunidade de participar. E depois a gente começa a abrir as falas. Eu quero dizer também uma outra coisa, não sou um expert da lei, a lei não está regulamentada, que muitas pessoas têm, que também são as minhas, eu acho que esse é um momento de troca, e também da gente pensar em soluções de como a gente pode resolver, porque uma solução que pode servir para o meu município, pode não servir para Cunha, para São José dos Campos e para Anhumas. Né? O meu jurídico da cidade de Mogi das Cruzes não aceita nenhum tipo de prêmio
principalmente por ser ano eleitoral. Então, outros municípios, o jurídico já aceita. Então, não há uma fórmula que sirva para todos os municípios, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente colocou lá como lição de casa, todos deveriam ter lido a lei. Então, não vou, claro, fazer uma leitura da lei ponto a ponto, porque eu acho que essa é uma obrigação de todos nós gestores entendermos do que é que a gente tem, do que é que a gente está falando aqui. Mas vou falar de alguns pontos centrais da discussão que a gente vê no grupo e nos outros grupos que estão participando. E aí queria também pedir para Binho, Vitor, Camila, Alcemir, o pessoal da articulação, me auxiliarem com essa coisa de tempo. A gente aqui no grupo do WhatsApp, vão me falando que eu estou com outra tela aberta aqui, a gente pode ir mantendo contato por aqui. Primeiro, em relação ao artigo 2º, que fala aonde a gente deve aplicar a lei, há uma dúvida muito grande por parte dos municípios de como a gente faria, por exemplo, a aplicação dos recursos no item 1, que é o renda básica, né? Mogi tem achado um caminho que talvez não sirva para outros, mas falando da discussão geral, o que tem se buscado, principalmente no Fórum de Secretários de Estado da Cultura, que eu tive a oportunidade de participar, uma das coisas que, inclusive, a Úrsula Vidal tem defendido, junto os outros secretários de Estado ou pessoas indicadas por ele nesse fórum, é que o item 1, que se trata da renda básica, fique na responsabilidade do Estado, do governo do Estado, para tomar conta disso. Ele teria mais facilidade de acessar cadastros, dados de Receita Federal, enfim, para que ele, se a pessoa foi ou não pela Lei 13.982, que é o auxílio emergencial que saiu recentemente, então o Estado teria mais capacidade técnica, relação com a instituição bancária, talvez até mais expertise e, claro, muito mais mão de obra para colocar isso em prática. Acredito também que essa seja uma dificuldade de grande parte dos municípios, não só do estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Ou seja, ficaria então a responsabilidade dos municípios o item 2 e 3, ou seja, o apoio aos espaços culturais e também os editais, permanecendo aquele percentual de que a lei precisa ser aplicada minimamente 20% do recurso que tanto o Estado ou o município receba, minimamente ela precisaria ser aplicada no número 3. Eu vou voltando, então vou fazer uma passagem geral de vários pontos e depois a gente já abre. Referente ao cadastro, as pessoas, mas esse cadastro formulário Google, será que ele vai servir juridicamente? Na verdade, a ferramenta é o que menos importa, né? Tem cidades que têm sistemas de cadastro, outras não têm nada. E o cadastro nada mais é do que uma base de dados. A forma com que você vai colher essa base de dados, isso é o que menos importa nesse momento. Eu acho que o que importa é o documento que regulariza o seu cadastro. Essa foi uma dúvida permanente também, frequente lá no nosso grupo. Ou seja, não adianta simplesmente pegar a plataforma Google que a gente disponibilizou como um modelo muito simples, que eu acho que todas as cidades têm que complementar. Recebi o exemplo de Biritiba, que pegou o cadastro, inseriu muitas outras coisas, ficou muito mais completo, bem interessante e adequado também para a cidade dela, para a região dela. O que eu estou querendo dizer é que, paralelo a este cadastro, tem que ter um documento do Poder Público dizendo quem quer fazer parte. E lembra aquela brincadeira que a gente tinha de criança, né? Quem quer fazer parte, quer brincar de esconde-esconde, põe o dedo aqui. O Poder Público tem que fazer um chamamento público, um edital, extrato publicado em diário oficial, ou cidade, cada cidade também tem uma característica. A Mogi, por exemplo, faz publicação no jornal do município e nos sites oficiais, e está valendo. Mas, ou seja, tem que ter um documento que oficializa aquela que pode ser o formulário Google, para você montar minimamente um cadastro. No artigo 7º diz que toda documentação pode ser autodeclaratória, mas vou dar um exemplo, Mogi, o jurídico não aceita. Depois eu vou precisar dos documentos oficiais, a não ser que o nosso cadastro, o seu cadastro da sua cidade, possibilite que a pessoa faça upload de documentos. No formulário Google também tem essa possibilidade. Só que o drive do Google tem um limite de espaço. Se a sua cidade tem você pode criar ali um banco de dados para que as pessoas subam os seus documentos e, consequentemente, o gestor ou um funcionário público pode ver a veracidade dessas informações e seguir. Estou dando um exemplo para uma cidade
que caso não aceite simplesmente a autodeclaração, né? A outra coisa em relação ainda ao cadastro, não há uma regra. O que eu penso é que o cadastro precisa responder ao artigo 6º da lei. Ele tem que estar lá dizendo nome, RG, CPF, onde mora, essas coisas todas de um cadastro comum, se ele é CPF, se ele é CNPJ, essas coisas. Depois vai ter que perguntar, a mulher, ela é responsável por algum filho? Tem alguém responsável que depende dela, né? No caso de uma família monoparental, a pessoa teve um rendimento acima dos 28 mil no IR, a renda da família ou a renda individual, enfim, o artigo 6º diz essas coisas. Se aquilo for transformado em perguntas e a pessoa autodeclarar, a gente já está de acordo com a lei. Tem coisas que são possíveis monitorar. Inclusive, a gente, numa reunião que estávamos participando do fórum, eu consultei um contador e ele me passou um link que é possível, por exemplo, o gestor público descobrir se a pessoa teve ou não rendimento superior a 28 mil reais. Então, a pessoa pode dizer sim ou não, mas o poder público também poderia conferir. Resumindo, o cadastro, você não precisa de um TI para resolver isso. O que a gente tem sugerido é que essa base cadastral, ou seja, uma base, né, vamos pensar num gabarito, o nome, RG, CPF, grau de escolaridade, o currículo na área das artes, se a área das artes se a renda dele das artes é prioritária ou secundária, essa base de dados, o ideal seria que viesse do governo federal na aplicação da lei, o Estado copiasse isso, cada município tivesse o seu cadastro, e depois a gente abastecesse essas coisas para o artista não ter que se cadastrar no município, no Estado e na União. O ideal é que todos os cadastros, assim como o formulário Google gera uma planilha de Excel, que ele possa, por exemplo, utilizar essa base para colocar dentro desses outros cadastros do Estado e da União. Bom, referente à autodeclaração, alguns municípios terão um problema com isso. A lei diz lá que a autodeclaração, ela vale, mas alguns jurídicos vão pedir a veracidade das informações, e aí isso vai depender muito de cidade para cidade. Outra coisa que a gente tem cobrado é que na regulamentação já conste duas coisas importantes. Primeiro, a regularidade fiscal de quem será contemplado. Se a gente pensar que o artista, já antes da pandemia, tem dificuldade de manter as suas contas regulares, manter certidão, é muito burocrático nós do poder público contratarmos a mão de obra do trabalhador da cultura, imagina agora pós-pandemia. Então, a Úrsula Vidal, inclusive, na última reunião, até disse, olha, mas na lei não diz nada da regularidade, justamente porque a lei se trata de um auxílio emergencial. Mas isso precisa ficar claro na regulamentação, porque muitos municípios, como se trata de dinheiro público, cobrará essas certidões e isso vai inviabilizar que muita gente participe. O outro ponto que eu ia dizer é a contrapartida do município. Precisa ficar claro na regulamentação da lei de que o município não precisa entrar com contrapartida financeira. E por que eu digo isso? Porque a gente tem algumas cidades vizinhas aqui, cidades menores, que o prefeito não está dando muita bola para o negócio, porque ele está entendendo que é como se fosse um convênio, onde o município minimamente tem que entrar com 5%, 10% daquilo que ele vai receber. Então precisa ficar claro que o município não precisa entrar com recursos. Sobre a fala do Sistema Nacional, que foi o Alcemir, se eu não me engano, que disse, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Eu tenho só... Desculpa, Vitor, quantos minutos eu tenho aqui? Me lembra aqui, por favor, Vitor. 5 minutos. Tá bom. Eu acho que esse é um momento ímpar que nós temos de fortalecer a gestão cultural nos municípios e no Estado também como um todo. Porque quando a lei, ela desburocratiza e faz com que todos os municípios, o Estado, todo mundo, como diz muito, assim, a gente ouve muito nos grupos dizendo que a cidade não precisa ter sequer um funcionário da cultura. Eu penso que, tudo bem, a lei buscou desburocratizar e facilitar o acesso, sou totalmente de acordo, mas penso que o nosso discurso não deve ser a obrigatoriedade de, mas a gente deve sim, dentro do nosso município, com o gestor, com o prefeito, dizer, prefeito, esse é o momento da gente
ter o nosso conselho, minimamente, ter o conselho, ter o fundo, ter uma conta específica para a movimentação do fundo e colocar uma estrutura mínima de oitiva, de participação da sociedade civil, para a gente fazer a gestão desses recursos que vão chegar. Então, vocês todos, nós todos gestores, a gente precisa defender isso nos municípios, ou seja, pedir para que o prefeito crie uma lei do conselho e do fundo para que esse recurso chegue de fundo a fundo, que é já um sonho dos municípios há muito tempo. Para finalizar, em relação ao tempo, mas dá tempo? Sim, dá tempo. Depende muito também da vontade política e depende muito da relação política que o executivo tem com o legislativo na cidade, né? Se você pega um documento, manda ele redondo, mostra assim, tem 3 aqui, ó, de fundos municipais de cultura iguais, muda só a composição, a característica, o nome da cidade, já estão válidas na cidade. Você mostra aquilo para o seu jurídico, ele vai atestar que aquilo é possível, mas depende, claro, do prefeito querer e da Câmara Municipal aprovar. Se nós pensarmos que a sanção vai até o dia 29, se eu não me engano, hoje é o 7º dia que está na mesa do presidente Bolsonaro, se nós pensarmos que a sanção deve sair até o dia 29, vamos imaginar então que 15 dias depois do dia 29 o dinheiro tem que estar distribuído, como diz a lei, então vamos chutar lá dia 20 de julho, o dinheiro chegando no município, a gente tem 60 dias para gastar. Então, nesse período, se a gente pensar em tudo isso, é apertado para uma aprovação de uma lei, mas vai depender muito dessa relação também executivo e Câmara Municipal. A minha sugestão é que a gente trabalhe nesse fortalecimento, fortalecendo sim, criando os conselhos municipais dentro das características de cada cidade, ou seja, colocou lá um modelo, mas montem o conselho como vocês acharem que é interessante. Se o prefeito falar, não quero um conselho deliberativo, porque depois não me deixa trabalhar, eu acho que o mais importante agora é ter o instrumento. Depois essas conquistas podem vir ponto a ponto. Então defendam que é importante ter um conselho, mesmo que ele seja consultivo, mas montem um conselho que coloca poder público e sociedade civil para ajudarem a gerir esse recurso que vai chegar. Dentro da nossa descrição, finalizando mesmo agora, dentro da descrição, tem vários links que todos vocês podem acessar, inclusive a tabela, eu vi que tem algumas pessoas perguntando, a tabela de quanto cada município recebe, e lá me perguntaram o que significa aquele número, então é 1.000, então se está lá 147, é 147 mil reais que a cidade recebe. E tem também a lei final, que está com autógrafo, inclusive, está lá também para consulta. Meninos, eu esqueci de alguma coisa? Camila, esqueci de alguma coisa? Matheus, eu fico com uma sugestão que você comente, porque isso é o que mais aparece em alguns momentos, o pessoal não percebe, mas aquelas questões de diferenças de porcentagem que também aparecem, já que aproveitando que você está falando de valores aí, a lei ela vai tratar das questões de distribuição da porcentagem do valor do montante total, e às vezes o pessoal está confuso até, qual é esse valor montante total? E como se dá essa distribuição, as porcentagens, acho que aproveitar essa fala final vale a pena. Bom, na verdade... meu microfone está aberto, né? Desculpa, eu achei que tinha fechado. Na verdade, a porcentagem é simples, Binho. O item 3, que se trata dos editais, chamadas públicas, prêmio, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, tal, que depois todo mundo pode ler. Isso aqui, obrigatoriamente, a gente precisa gastar 20% nesse item 3. Então, vamos pensar que se o Estado ficar responsável pela renda emergencial dos trabalhadores da cultura, que é o item 1 do artigo 2, minimamente curso, precisamos ver, eu acredito que por estar na lei isso não poderia mudar, mas 20% do recurso do Estado, pegando aqui o Estado de São Paulo, 264 milhões, 20% ele também teria que abrir editais, chamadas públicas e tal, e os 80% ele poderia abrir para o trabalhador da cultura como renda emergencial, renda básica, igual foi esse auxílio emergencial que a gente viu da 13.982, que saiu agora recentemente. Então, o município, ele teria que, do seu recurso, 20% no mínimo. E aí, vamos imaginar um exemplo que aconteceu. Alguma cidade, não sei se está aqui, me ligou e disse, Matheus, o único equipamento de cultura que a minha cidade tem é a praça da frente da igreja.
E assim, eu desconheço um trabalhador da cultura da cidade. Eu conheço um professor de geografia que é responsável pela Feira do Livro. A minha cidade tem 4.000 habitantes. Chegando o recurso, eu poderia usar 100% em editais, porque talvez eu não tenha aqui um trabalhador da cultura da cidade. Eu estou falando das falas dele, tá? Aí eu falei, poxa, mas quando tem um casamento na igreja, quem monta o som? Ele falou, vem uma pessoa da cidade vizinha. Quando tem uma quermesse, quem monta a barraca? Ah, também é uma outra cidade vizinha que tem uma empresa. Então, se de repente lá ele não tem, um exemplo, um trabalhador da cultura, ou que ainda não foi sinalizado, não se cadastrou, e ele, o recurso que ele tem, que eu lembro que era 41 mil reais, ele pode sim aplicar em editais, mas o mínimo não pode ser menos do que 20%. Respondi, Binho? Acho que sim, foi só uma questão para você acrescentar, porque isso tem aparecido em alguns momentos, por isso que eu achei legal pegar um gancho na sua fala final. Maravilha. Acho que é isso, Matheus. Também acho que das falas, assim, uma outra coisa que depois até acho que é legal a gente abrir já para as participações, mas você já tocou no assunto da validação do cadastro, né? A gente falou da questão do diário oficial, da publicação no site. Claro que cada jurídico tem uma leitura a respeito disso, sempre tem que validar com o jurídico da sua própria cidade. Acho que você já tocou nesse tema, se você achar bacana, tem mais duas pessoas que trouxeram aqui também essa questão, mais uma vez no chat, então dá para dar uma reforçada. Bom, acho que podemos seguir para as falas direto, aí depois, se qualquer coisa, você traz essa questão, se você achar que vale a pena complementar, tá bom? Paulo, é isso? O primeiro da lista aqui, Paulo Florentino de Serrano. Isso. Paulinho Florentino está aqui. Boa noite. Abençoa 2 minutos, vai lá. Na verdade, assim, eu me inscrevi, né, correndo ali para garantir o espaço de fala, mas o Matheus foi sensacional nas falas e mais ou menos que leu as minhas dúvidas e já respondeu todas, de certa forma. E, basicamente, o que eu só quero confirmar, assim, para entender mesmo, naquele drive que já está no grupo, eu estou novo ali no grupo também, né, o Binho me adicionou hoje ali, já tem algum modelo, então, de lei, de normativa, para essas normativas municipais aí que a gente vai ter que desenvolver para aplicar? Já tem um modelo de lei que a gente pode apresentar para o jurídico, já tem um modelo de cadastro que a gente pode estar aplicando também, buscando utilizar, né? Até pensando em como que a gente também, que está mais articulado em rede, pode contribuir com os municípios vizinhos que não estão, né? Que eu acho que é mais ou menos o que a Camila falou, fazer com que mais municípios participem, né, desse grupo. E no caso dos municípios que ainda não tem nem diretoria, nem secretário, nem ninguém responsável ainda na área da cultura, né, eu acho que a gente tem que ter uma aproximação também, né, abraçar esses municípios de alguma forma nesse processo. Acho que é mais ou menos isso mesmo que eu queria colocar. Só uma coisa que o Matheus falou sobre a regularidade fiscal, eu queria complementar que acho que foi o Pedro Vasconcelos, alguém numa daquelas aulas da Lei Aldir Blanc, que colocou a possibilidade, né, de repente, em questão das certidões negativas, tratar com o jurídico caso a pessoa esteja com algum problema de débito, né, e tenha problemas com as certidões negativas, de repente, esse recurso ser uma forma também de ajudar a regularizar. Eu acredito que a gente pode entender isso como possível, ao invés de negar o recurso, de repente, mas como também uma forma de ajudar esse artista, esse grupo a se regularizar a sua situação. Acho que... Obrigado, Paulinho, valeu aí pela celeridade. Matheus, então você pode responder. Eu vou pedir para você também complementar com a informação, porque assim, a gente tem lá o disponibilizado pela DINC, mas acho que vale a pena uma fala sobre a DINC também, que eu acho que a gente acabou pulando essa fala, e é importante entender que a função da DINC, o quanto está relacionado, né, o grupo, enquanto um grupo de dependentes, de dirigentes, mas que os assuntos, as coisas que foram colocadas lá, acho que é uma fala importante para você complementar e também auxiliar nessa questão que o Paulinho traz, tá bom? Rapidamente, respondendo uma pergunta anterior, confidencialidade. É informação pública. E se você contratar um artista para renda emergencial,
provavelmente você vai ter que publicar o nome da pessoa, os dados da pessoa, minimamente. Não vou falar que você vai publicar o cadastro inteiro dele, porque tem documentos ali, depois o cara pega e aí compra um sofá nas Casas Bahia, né? Chega um carnê na conta na casa do cara depois. Mas estou dizendo o seguinte, assim como cesta básica também. Você entrar nos sites das prefeituras que estão fazendo isso, está listando o nome de todo mundo que está recebendo cesta básica. Acredito que na cidade de vocês é a mesma coisa. Edital é uma possibilidade. Validação, também por meio de um comitê, como alguém sugeriu, junto com o Conselho de Cultura. Sim, só pensem numa coisa. Se envolver o Conselho de Cultura da cidade em qualquer processo de repasse, pensem que às vezes o Conselho de Cultura também é formado por artistas que também serão beneficiados pelo auxílio. Então, aí o que acontece? É uma coisa para se analisar. A gente fez reunião do Conselho de Cultura hoje para tratar disso. Às vezes, aí tem que pensar como resolver, porque o artista que vai concorrer a um prêmio, a um edital, ele não pode dizer sim lá na hora do Conselho de Cultura. Ele precisa, de repente, tirar o seu voto, não se manifestar. Porque alguém pode ir lá no Tribunal de Contas, espera aí, bicho, o conselheiro disse sim para um edital de hip hop e o cara é o representante do hip hop dentro do conselho. Então, só para vocês tomarem também cuidado com um pouco dessa legalidade. E sobre a DINC, eu sempre costumo me apresentar no chat como membro da DINC, mas acabo não falando muito nessas nossas reuniões, porque eu não quero que uma coisa se confunda com a outra. Esse grupo nasceu de uma forma muito orgânica, bonita. Cada vez que vocês entram numa reunião, é uma pessoa que coordena a reunião. A gente está provocando isso mesmo, não tem um líder único aqui, né? Temos todos o mesmo grau de importância dentro do grupo. Minimamente ali a administração é só por organização. A DINC é a Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, nasceu de um projeto de reuniões realizadas na USP, foi criada com o apoio da USP, inclusive, nasceu de lá um curso de gestão cultural para 40 dirigentes municipais de cultura. Algumas pessoas aqui da sala fizeram parte desse curso, vi o Binho, vi aqui o Marcelo Peroni de Jundiaí e várias outras pessoas. Depois, a partir disso, a gente regularizou a nossa entidade, que nasceu em 2018. Agora, em 2020, em fevereiro, nós tivemos uma nova eleição de diretoria, várias pessoas que estão aqui no grupo fazem parte da DINC também, só que nós tivemos um problema, porque logo depois do começo de fevereiro, essa coisa da pandemia, a gente não registrou as nossas atas, porque a nossa lista de presença, atas, ou melhor, os documentos, às vezes precisa correr o estado inteiro para pegar a assinatura de todo mundo, né? Então, isso tudo demora demais. Mas a DINC é uma associação que nasceu mais forte no estado de São Paulo, mas não tem a ambição de ser uma associação só do estado, e que a gente tem buscado uma relação maior com o governo. A ata está publicada lá no grupo, depois eu publico de novo, porque eu não quero ficar falando muito da DINC aqui para não se perder o assunto. O assunto hoje é lei emergencial. E lá está falando das pautas que nós conseguimos alcançar junto à Secretaria de Estado da Cultura, ou os resultados das pautas que a gente discutiu, tá bom? Maravilha. Então agora, Jorge Vermelho. Olá, boa noite. Está ouvindo? Perfeitamente. Boa noite para todo mundo. Acho que o Matheus colocou muitas das coisas também que eu iria colocar e algumas dúvidas que tem. E acho importante destacar que na questão dos 20%, existe a possibilidade dessa aquisição dos ativos também. Isso acho que é um dado bastante significativo para os municípios, na possibilidade de estar fazendo aquisição, que seja de obras, que seja de ingressos, para que os grupos possam se apresentar em outros momentos, ou se apresentar em escolas públicas, enfim, contemplar também a aquisição de ativos, compra de livros, né, de livrarias da cidade. Isso também vai, de uma certa forma, aquecer o comércio da cidade, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, desta possibilidade de aquecer o comércio local. Com relação ao cadastro, nós aqui em Rio Preto, nós estamos já numa fase adiantada com esse banco de dados, e a gente está aproveitando, na verdade, para fazer o cadastro de uma forma geral de todas os componentes da cultura, não só de artista.
E acho que uma coisa importante para a gente ter em mente é a questão da busca ativa, e que nós temos feito com uma comissão aqui em Rio Preto, e tem funcionado, pelo menos no campo que nós fomos até agora, porque muitas das expressões da cultura não têm nem contato com o computador, né? Nós temos alguns pequenos distritos aqui na cidade, onde a gente tem algumas expressões culturais, e que a gente tem conseguido fazer uma busca ativa, preenchendo este cadastro por telefone, para depois ele ser colocado na inscrição informatizada. E o mais bacana disso é ver que essa verba possivelmente vai chegar para essa pessoa, que nunca imaginou que a Secretaria de Cultura aqui de Rio Preto fosse apoiá-lo em algum momento da sua vida, até porque ele nunca participou de nenhum edital, porque ele não sabe escrever um edital. Então, essa busca ativa que nós começamos a fazer aqui na semana passada, ela tem já apresentado um resultado bem interessante. Encerrando, Jorge. Já? Pontos críticos para a gente pensar. De que maneira que nós vamos encontrar a forma para validar esse cadastro? O Matheus tocou no assunto agora da participação do Conselho. A gente também aqui está com uma grande dúvida com relação a isso. Até que ponto o Conselho deva participar na validação do cadastro. E uma outra grande dúvida, para finalizar, quais os possíveis impedimentos legais que os municípios que esse ano estão no ano eleitoral, então quais são os possíveis impedimentos legais que encontraremos para fazer o repasse do auxílio emergencial, para a abertura de novos projetos, porque nós sabemos que a legislação impede a abertura de novos programas em ano eleitoral. Ela só possibilita a utilização de programas que já são existentes. Então, eu acho que nós que estamos aí à frente da cultura dos municípios temos esses desafios para tentar encontrar solução juntos com as experiências que vão aparecer aí de todos os municípios. É isso. Valeu, Jorge. Matheus, você consegue fazer um apanhado do que a gente tem já de informação sobre? Rapidamente, não necessariamente o cadastro tem que ser validado pelo Conselho. Inclusive, eu acho que isso não é bom, porque você enfraquece o Conselho Municipal de Cultura, inviabilizando que os artistas ou aqueles membros da sociedade civil que fazem parte ali não poderem ser contemplados. O que eu penso? A validação do cadastro, o melhor sistema seria a publicação de um edital. Ou seja, a Prefeitura de Rio Preto abre o edital número 510E, chamada pública para cadastramento de profissionais e trabalhadores da área de cultura da cidade. O objetivo é cadastrar, mapear, e não precisa nem sequer citar a lei emergencial. Ele pode ser permanente na cidade. O cadastro de Mogi das Cruzes é um cadastro permanente, a pessoa pode entrar a qualquer hora e se cadastrar. E aí o que eu penso é que dentro do seu cadastro, o ideal é que você já tenha ali as questões levantadas para que, na hora que você for filtrar quem pode ser contemplado, enfim, tá lá. Mas o Conselho de Cultura, eu acho que ele vai participar no seguinte: o Conselho que delibera sobre o fundo, tá? O Conselho que delibera sobre a utilização do recurso do fundo, ele tem que dizer: Jorge, peraí, bicho, chegou 1 milhão na cidade, como é que a gente vai dividir esse bolo? Esse bolo vai ser o seguinte: 200 mil para espaços culturais e 800 mil para editais. Então tá bom, então vamos fazer isso junto. Eu acho que o Conselho entra, na minha opinião, tá? Só estou colocando a minha opinião. Acho que o Conselho entra na hora de você pensar como será a divisão desses recursos. Mas ele não vai dizer quem será contemplado, não pode. Referente bom, respondi à validação, muito legal essa sua fala dos ativos e principalmente da busca ativa. A gente tem que pensar que tem cidades que o artista não vai entrar no link da internet, precisa sim ter também um trabalho de busca ativa. Utilizem também do Conselho. Se o Conselho tem 20 integrantes, é 20 pessoas ajudando a buscar essas pessoas.
E referente à lei eleitoral, isso para mim é muito claro de que ela não afetará a lei emergencial, porque, como o próprio nome diz, é a lei emergencial, o recurso está vindo para uma emergência do setor cultural. Então, penso que isso sobrepõe os impedimentos que a lei eleitoral nos traz para utilizar desse recurso. Maravilha. Vamos lá, então, com o Gabriel. Boa noite a todos, como é que vão? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Rapace, da Secretaria de Cultura de Santo André. Eu queria aqui complementar e ajudar nessa discussão sobre alguns pontos, né? Foi falado sobre a questão das certidões negativas. A gente tem em vigor no Brasil a emenda constitucional número 106, que abre mão de uma das certidões negativas, que é a certidão de contribuição com o sistema de seguridade, a certidão do INSS, né? Eu acho que nela também entra PIS, PASEP. Então, quando a gente for montar aqui as nossas compras e as transferências de recursos, acho que é importante a gente levar em consideração, mencionar para os nossos jurídicos a existência dessa emenda constitucional número 106, porque ela vai ser um alívio. Eu acho que ela não desobriga todas as certidões, porque tem algumas certidões que são exigências municipais, mas se a gente conseguir se livrar de alguma, já vai ser um alívio, vai salvar um monte de gente que a gente vai precisar acessar, principalmente quem é MEI, né? O segundo ponto que eu queria falar, levando em consideração um debate que a gente já vem fazendo, que aquela transferência de que trata o inciso 2º do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, que fala de transferência de recurso para espaços culturais, ela vai ser um tipo de transferência muito difícil de aplicar, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse debate entre nós gestores aqui, né, para a gente ser realista, porque quem já fez esse tipo de transferência sabe que é um edital mais difícil de fazer, é como um edital de ponto de cultura, você tem que se adequar à lei de transferências, né, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, lei federal 13.019, aí alguns municípios também têm regulamento próprio, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, então é um emaranhado de lei que é um tanto difícil, um pouco mais difícil de fazer esse tipo de edital, os jurídicos levam um pouco mais de tempo e a entidade vai ter que fazer um plano de trabalho. Então, acho que é importante a gente ser muito realista e a gente não colocar todos os ovos nessa caixa, nessa cesta, porque a gente já sabendo que tem dificuldade. Então, na questão da compra, então eu vou ser bem rapidinho, eu acho importantíssimo todo mundo saber que a gente tem em vigor a MP 961, ela está vigente no Brasil, que ela coloca a possibilidade de compra antecipada, porque a gente sabe que nem tudo vai dar para a gente executar pela internet. Um espetáculo teatral está muito congestionado, a quantidade de compras, de apresentações pela internet. Então, a gente pode comprar agora um espetáculo para ele ser apresentado depois do fim da pandemia. Então, isso é combinando essa lei Aldir Blanc com a MP 961. Eu queria passar isso para todo mundo, e só agora, desculpa estourar o tempo, a questão eleitoral. A vedação de novos programas, ela está na Lei 9.504, que é a Lei de Eleições, artigo 73, mas na mesma frase que está proibindo, fala que é uma exceção para período de calamidade pública, que é o atual. Então, desculpa estourar o tempo, bom proveito para todo mundo. Imagina, estamos aqui, para a gente manter o nosso teto, faltam 10 minutos para acabar a reunião, e estamos, acho que, se alguém tiver mais para se manifestar, por favor, coloque agora no chat, que a gente já está encaminhando para as últimas falas. A gente fez... Binho agora, é isso? Então vai lá, Binho. Oi, pessoal. Boa noite de novo, para quem não estava no começo quando comecei, né? Eu, na verdade, me inscrevi principalmente para reforçar a seguinte questão. Todo mundo aqui que está nessa reunião está vinculado à gestão pública de vários municípios, né? Cada um ao seu município atual, pelo menos, né? É onde você está atuante. Então, reforçar que, por exemplo, as coisas que o Matheus trouxe aqui para a gente são coisas que estão se construindo, são coisas de outras reuniões que estão ocorrendo, né? Então, assim, a gente tem caminhos que estão sendo construídos.
como vai ser, por exemplo, a regulamentação, quando a gente comenta de talvez o Estado assumir essa questão e não os municípios, isso não é o que está na lei. Isso é o que está de talvez vir a ser da regulamentação. Então, uma coisa é como está a lei hoje, que tramitou primeiro com os deputados federais e depois tramitou no Senado, e como vai ser sancionado pelo presidente. Se vai ser sancionado com vetos ou sem vetos, e depois de sancionado, como é a regulamentação dessa lei. Então, a gente está tratando aqui de, por isso que é reforçar, com algumas construções, porque somos gestores públicos de cultura de diversas cidades independentes, não temos relações diretas, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, mas temos bandeiras que podemos defender, e aqui temos uma força. É isso que é importante reforçar aqui. A gente está propondo caminhos para nós mesmos, no sentido de como fazer algumas tarefas de casa, nas nossas cidades, mas estamos também aqui com uma força que todos mais, quantos mais, juntos, em rede, vê as possibilidades de influenciar nisso, tanto na relação com o Estado, quanto na relação com a federação. A gente não pode perder isso de vista, né? Então, a lei ainda não está aprovada no sentido de pôr em prática sem essa sanção, e muitas das questões ainda vão passar pela regulamentação. E aí, como a questão que a gente pipocou bastante aqui foi do cadastro, esse mesmo cadastro pode, talvez, vir a estar mais detalhado nessa regulamentação, mas a gente não tem essa garantia, a gente não tem essa certeza, mas a gente pode tentar lutar para que isso possa estar lá. É como um exemplo, né? A gente pode ter outras bandeiras dentro dessa regulamentação que a gente venha defender. Então, quanto mais alinhamento, e aí eu acho legal essa fala do Gabriel ter sido antes da minha, por algum motivo eu senti isso no ar, por isso que eu pedi para que ele falasse antes de mim, e não eu inverter a ordem, mas é que, por exemplo, grande parceiro, é isso aí, mas reforçar que temos subsídios legais que às vezes não está aparecendo nas nossas falas e nas nossas escritas, e que, por exemplo, ele trouxe várias, e que podem subsidiar a gente nas bandeiras do que a gente venha construir na relação tanto com a esfera federal quanto com a esfera estadual. Então, vamos tocar mais dessas ideias entre nós e ver quais as linhas que a gente pode defender, tanto na sanção, mas principalmente na regulamentação. Maravilha. Valeu, Binho. Acho que Gilmar, depois Tassiana. Esses são os últimos nomes, é isso? Não teve nenhuma autorização. Aí depois tem uma questão aqui que depois, acho que no encerramento, Matheus, é legal você tocar de novo também, tá? A gente já separou ali para você. A Camila já jogou no grupo. Então, vamos lá, Gilmar. Gilmar? Opa, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. 2 minutos, Gilmar, vai lá. Prazer enorme estar aqui participando. Quero saudar a todas e a todos. Não vou aqui fazer, como foi pedido, nenhum tipo de manifestação. A grande parte do que eu ia falar já foi respondida, então eu queria apenas fazer uma sugestão com relação ao comitê de validação, que eu estou pensando aqui, como exemplo aqui em Cotia, de criar um comitê paritário, se possível, de pessoas que necessariamente não participarão de edital, no caso dos editais, ou o edital dos 20%, ou nem da questão do auxílio, né, para que as pessoas não se sintam impedidas de participar. Então, aqui no comitê que a gente está criando para o auxílio, não, só possivelmente pessoas de espaços e que não estão necessariamente envolvidas. E também, ao contrário disso, eu acho que é uma maneira de dar isonomia a esses comitês, e eu acho que o comitê paritário ajuda, porque as pessoas conhecem, né, os artistas e os espaços, para que se evite, e não podemos aqui nos furtar, dos paraquedistas que virão, sobretudo nesse momento que a gente vive, né, pré-eleitoral, enfim, das influências que a gente sabe que poderemos ter, né, nesse momento.
Com relação, e no mais, as outras questões todas já me responderam, eu já me sinto representado. Uma única questão que eu acho que a gente poderia começar a pensar é no caso do Estado cuidar da parte dos auxílios, como é que seria, e acho que já deveria ter aqui do comitê ou da Associação dos Dirigentes de Cultura, conversar com a Secretaria do Estado para poder já começar a alinhar isso, como é que vai ser feito no sentido de saber a questão da distribuição da verba, ou cada município, enfim, porque cada tem sua realidade, para que possa trabalhar essa distribuição da verba de uma maneira horizontal, justa, enfim, e assim o município ter noção do quanto ele pode usar em editais. Acho que já é um trabalho que a gente já poderia começar a fazer um exercício, né? Mas, eu gostaria apenas de relembrar aqui a fala da Isabela, que foi muito prudente, muito de momento, com relação com o Estado, enfim. Por exemplo, Cotia recebeu uma proposta de uma virada cultural que eu tinha que dar uma conta de 500 mil reais. Né? Com 500 mil reais eu faço política pública 2 anos na cidade, né? Então, acho que isso é uma coisa. E gostaria já de lançar, assim, que esse grupo, essa reunião toda aqui, que a gente tenha para frente dessa pandemia, da lei Aldir Blanc, da lei do Estado, de a gente continuar para frente pensando em bandeiras da cultura do Estado de São Paulo, porque a gente hoje está, não vou dizer o termo abandonado, mas a gente sabe da desarticulação estadual que vem acontecendo já há algum tempo, e a gente usar esse grupo, não deixar que ele acabe após a lei Aldir Blanc e tudo isso que está acontecendo nesse momento da emergência, para que a gente possa levantar bandeiras, por exemplo, com relação à lei PROAC, que eu acho que ela tem que ter mudança para poder atender os municípios menores, aos outros municípios, tem que ter algum tipo de mudança para atender as cidades raízes. Gilmar, só para te passar o seguinte, a nossa próxima reunião virtual vai ser sobre políticas do Estado de São Paulo. Então, só para a gente focar hoje apenas na lei emergencial, tá bom? É isso aí, eu te agradeço e agradeço a todos e a todas. Eu estou acompanhando aqui e agradeço pela oportunidade. Uma boa noite. Maravilha, Gilmar. Gente, a gente apareceu aqui, algumas outras pessoas já estão inscritas, e aí eu queria sugerir a todos que a gente dê uma esticada, então, na nossa conversa, por mais 30 minutos, que a gente possa chegar até o teto de 21 horas, e aí tentarei, mais uma vez aqui, ficar pontuando para que a gente consiga manter nosso cuidado, mas assim que dá tempo de todo mundo colocar, e a gente tem uma fala final, principalmente acho que o Matheus tem uma série de questões que estão batendo aqui, e que é legal um alinhamento também dessas questões, pode ser? Você quer que eu faça um bloco de respostas agora? 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu acho que você tem 5 já respostas. Eu ia falar para a Tassiana falar primeiro. Pode ser? Aí depois da Tassiana você faz um bloco de respostas. E aí vamos. Tassiana está por aqui? Desculpa, acho que eu não passei a bola. Tassiana Mendes. Então faz as respostas, Matheus. Aí a Tassiana se prepara. Tereza. Peraí, uma pessoa acabou de chegar aqui. A Tereza perguntou, atualização do cadastro. Nem todos os cadastros têm as informações que a lei pede. Precisa atualizar esse cadastramento para que fique mais fácil de fazer isso depois. A dificuldade, Tereza, que você tem das pessoas entrarem e querer se cadastrar, ela é igual, acho que em todos os municípios. Vai ter que ter uma boa comunicação dizendo para a pessoa, é uma lei emergencial, o dinheiro vem para colocar na factura. Se você não auxiliar o poder público a fazer com que o dinheiro chegue até você, eu acho que não há outra possibilidade. O Adbailson fala do PROAC municípios, e aí o próprio Gabriel já deu uma resposta ali, dizendo que sim, que é possível que o município faça
um edital. Não vou dizer como PROAC municípios, porque o PROAC é um programa. Até você criar o programa na cidade, transformá-lo numa lei ou num decreto, e aplicar esse programa, depois abrir o tal, aí você já perdeu os 60 dias, vai ter que devolver o dinheiro. A Alessandra perguntou sobre a carta do grupo para o TCE. Na verdade, não foi uma carta do grupo, é uma carta que a ADINC já protocolou para o Tribunal de Contas do Estado, solicitando uma reunião. A gente não falou exatamente sobre a pauta, mas o objetivo da reunião é tratar sobre o período eleitoral, que isso, as leis eleitorais que não barrem a lei emergencial, e a outra coisa que a gente vai solicitar é um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito da isenção das certidões, o Gabriel também já deu alguns caminhos, a isenção das certidões para os editais. Sim, eu não sei o nome da pessoa, porque a pessoa está assinada como escola de dança. Então, escola de dança, sim, é possível. Toda empresa, MEI, microempresa, também pode ser apoiada, sim, pela lei emergencial. Basta com que a cidade abra essa linha. Se a cidade abrir uma linha de editais apenas para pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, a escola fora. Então, você, como escola, precisa ter aí um diálogo com o poder público para que essas outras empresas sejam apoiadas. Finalizando, o Gilmar falou da DINC, para que a DINC se posicione a respeito do Estado, que a DINC dialogue com o Estado para ficar realmente com o item 1 da lei. Isso já foi feito no Fórum Estadual, a Cláudia Pedroso estava na reunião, nós colocamos reforçamos essa proposta, porque não foi uma proposta da DINC, é uma proposta coletiva, várias pessoas falaram isso, e temos uma reunião novamente com o secretário Sérgio Saleitão essa semana, para tratar, entre outros assuntos, também dessas responsabilidades quando a vinda do recurso, quando o recurso chegar. Obrigado. Maravilha. Bom, eu acho que a Tassiana, não estou encontrando ela aqui, não sei se ela saiu. Então, o Elton, eu sei que o Jorge pediu mais um minuto também para falar mais alguma outra coisa, não sei se ele entrou aqui na lista. O Jorge Vermelho tinha pedido mais um minuto, né? Então vamos falar, o Elton pode falar, aí na sequência você fala, tá, Jorge? Então vai lá, Elton. Posso falar sim, estão me ouvindo? Bom, eu não vou nem utilizar os 2 minutos, na verdade só queria fazer uma colocação. Eu tive em contato com o Éder de Osasco, e aí eu estou vendo o Gilmar de Cotia aqui, né? Não sei se tem outros gestores aqui da região metropolitana de São Paulo, da região oeste, como Jandira, Carapicuíba, enfim. Eu queria propor que nós nos uníssemos, não é? Porque se a gente conseguisse subdividir em regiões, igual já tem em outras, aqui nós temos a CIOeste, né? E na CIOeste, a CIOeste tem uma representatividade com a juventude, o que já está, claro, totalmente incluído na cultura, no entanto, não tem uma representatividade com os gestores culturais das cidades. Então, eu queria propor que a gente formasse um grupo para que a gente se alinhasse num sistema único de cadastro, onde a gente possa se aproveitar disso no futuro. A CIOeste é um órgão aqui hoje que recebe uma boa grana anual, né, para trabalhar com a juventude, para trabalhar com as pessoas mais carentes, enfim, e que pode se utilizar disso por meio da cultura também, que hoje não faz, e eu acho que se a gente não movimentar isso, não trabalhar para isso, isso não vai acontecer. Então, isso nos ajudaria tanto agora para a lei emergencial, nesse momento de pandemia, como no futuro, né, na pós-pandemia, que aí nós utilizaríamos a CIOeste e qualquer outra lei que viesse a aparecer para beneficiar esses agentes culturais, esses trabalhadores da cultura de toda a nossa região. Eu sei que Osasco, por exemplo, tem uma gama enorme, né, de artistas, de agentes culturais e tudo mais. Itapevi já é mais focado em escolas de artes. Aqui nós temos, 5.000 alunos, estudantes de artes, né, parcerias com universidades, com o SATED, enfim. Cotia eu já não conheço tanto, mas eu ouço falar de algumas obras, de alguns artistas até famosos que saem de lá e que retornam, querem fazer algo pelo município. No entanto, às vezes falta esse aporte, porque hoje em dia ninguém faz nada de graça, acho que todo artista já cansou de fazer as coisas de graça, né? Enfim, a gente pode se unir, ao invés de se anular agora, ou aproveitar esse tempo e esse momento para
causar outras coisas até futuras, né? Bom, e é claro que agora, nesse momento de pandemia, esse cadastro único regional nos ajudaria muito, né? Nos deixaria muito a par de futuras parcerias, de parcerias regionais, inclusive para agora. Claro, porque a lei diz que se o artista ele é, por exemplo, do município vizinho, mas ele presta serviço aqui na minha cidade, ele tem o direito de receber sob a verba da minha cidade, então esse controle ficaria um pouco maior quando ele fizesse, se ele não tem o cadastro na cidade de Osasco, por exemplo, porque presta o serviço em Itapevi, mas ele vai ter o cadastro em Itapevi, ou vice-versa. Hoje estão acontecendo muitas fraudes, né, nessa lei emergencial geral aí da União, pessoas pegando dinheiro de outras pessoas, enfim, e a gente pode evitar que isso aconteça com essa verba da cultura, onde muitas pessoas podem querer se aproveitar de pegar o dinheiro de duas cidades diferentes, porque tem o endereço em uma e presta serviço em outra. Não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas depois alguém pode esclarecer, né, se isso pode acontecer de fato. Bom, é isso. Maravilha. Foi ótimo. Então, 2 pontos muito importantes, né? Primeiro, essa questão do recurso, né? Dessa questão de como delimitar nos territórios, isso é uma grande dificuldade. A gente já vem trazendo algumas coisas, acho que o Matheus depois pode, dentro das questões que estão aparecendo aqui, também incluir um pouco essa fala. E outra coisa, essa questão da união regional, né? Que a gente trouxe já na fala da Isabela desde o início, e acho que é fundamental. E aí, Elton, acho que a própria organização deste grupo se deu muito nesse processo contato a contato, sabe? Tipo, você já tem o contato do Éder, já vai um chamando já vai começando o movimento, 3 cidades, 4 cidades, 5 cidades, e vai fazendo, porque o momento é de urgência, e eu recomendo realmente esse processo para todas as cidades que possam se articular nesse momento, é fundamental. Acho que a rede vai ser um grande legado dessa pandemia. Seguindo aqui, o Jorge, né? Aquela complementação do Jorge, vai lá. Isso, é só uma questão rápida que para dividir, porque talvez isso possa surgir. A questão Então, me dá licença um pouquinho, Jorge. Tá bom. Eu preciso fazer um agradecimento público ao trabalho que você iniciou lá atrás do cadastro, na mão. Beleza. Copiando todo mundo, planilha de Excel, tem um monte de gente que está na reunião, que entrou depois desse seu trabalho, e eu preciso te agradecer, porque depois a Camila fez a plataforma virtual para a gente organizar isso, mas o Jorge é responsável para a gente criar esse cadastro, fez na mão naquele período. Obrigado. Maravilha, vamos junto. O que nós estamos vendo é que, a partir do momento que tem um cadastro em aberto e ventila-se a possibilidade de existir uma verba de auxílio, o interesse em se cadastrar aumenta muito. E aqui o que nós vamos ter que fazer no nosso comitê de validação é, inclusive, validar qual cadastro fica e qual não fica no cadastro da cultura. Porque nós vamos ter que ter o papel também de excluir alguns cadastros. Porque algumas pessoas, alguns lugares, se cadastram tendo ideia que ele faz parte dessa cadeia produtiva da cultura, mas vai de uma análise profunda. Nós temos aqui uma estimativa de chegar a 3.500 cadastros, vai ter que ter uma análise para realmente identificar se aquele cadastro ele pertence à cadeia criativa da cultura. Então, o nosso comitê, que a gente pretende montar aqui, um comitê de validação que ainda não foi montado, eu queria dividir isso, que me angustia um pouco, porque eu acho que vai ser o grande trabalho desse comitê, realmente identificar se entre esses cadastrados existe alguém ali que está ocupando um número do cadastro e que não faz parte dessa cadeia produtiva da cultura na cidade. É isso que eu queria só dividir. É uma angústia. Valeu, boa, Jorge. Acho que é isso aí, gente. Ficou faltando aqui Alcemir, certo? Como a última fase, estão encerradas as inscrições, então, Alcemir, por favor. Opa, é rápido. É uma sugestão para o Matheus. Matheus, você está citando que vai ter reunião com o Sérgio Saleitão, né? Que ele pense no recurso que chegará para o Estado, né? Não sei exatamente, mas de uma forma, não sei se é PROAC, se ele vai fazer algum tipo de edital específico, não sei exatamente como será, mas que ele pense por região, né? Até corroborando um pouco o que o Elton, que o Vitor falou,
da nossa organização regional, mas que ele pense também em editais que tratem do Estado de forma regional, né? E eu não sei também se isso é possível, também pensar em municípios com baixo IDH ou algo assim, ou municípios menores, mas no mínimo, que ele pense esses editais, vamos chamar de editais por região, né, que talvez isso possa ajudar também na nossa organização regional. É isso. Maravilha. Bom, comecei a falar, o microfone desligado. Tá certo, gente. Vamos, com o fim das inscrições. Não estou ouvindo você, Vitor. Eu acho que deu problema na sua internet aí. Acho que deu pau. Vai aí, Matheus. Bom, tudo bem. Enquanto o Vitor volta, é o seguinte, fiz aqui algumas anotações. Deixa eu ver onde é que foi que eu parei de responder aqui. Ana Lúcia falou do auxílio para os espaços, que ela imaginava que fosse um repasse simplificado. De novo, não há uma fórmula. Mogi das Cruzes repassa dinheiro para território cultural e não usa 13.019. Nós temos um programa que possibilita com que a gente apoie o espaço cultural anualmente com 60 mil, e ele assina um termo de financiamento, não um termo de fomento. Não tem nada a ver com a 13.019, mas é uma fórmula de Mogi que a gente achou. Então, o município pode sim passar diretamente, contanto que ele faça também um cadastramento do seu espaço, minimamente comprovando que ele exista. Mogi, a gente utiliza o Conselho Municipal de Cultura para atestar se aquele território cultural realmente trabalha com cultura, porque a gente sabe que tem muita gente que às vezes é mais assistencialista do que cultural. Então a gente pede um certificado do Conselho Municipal de Cultura que vale por 2 anos. O Elton falou de uma possibilidade de um comitê regional. Na ata que eu falei da DINC, a gente está falando disso, né? O Sérgio Saleitão, secretário, já se prontificou da gente pensar num comitê regional, alguns secretários representando suas regiões administrativas e uma reunião bimestral acontecendo na Secretaria de Estado da Cultura, inclusive com a presença dele. Ele se demonstrou muito favorável a isso. Inclusive já deu como positiva essa possibilidade, só está faltando mesmo tempo aí da gente se encontrar e organizar. Isso está nessa ata que eu vou publicizar. Margarida, você não pode reformar a biblioteca. Você pode fazer o que o Vitor falou, comprar livro para a biblioteca, porque você vai comprar o livro de uma loja que está vendendo produtos culturais e ela está falindo, então você pode comprar os livros dela, mas você não pode utilizar o recurso para fazer uma melhoria no espaço público. Então, abra um edital para melhorar o espaço privado, né? De repente, uma entidade sem fins lucrativos que tem um território cultural, que de repente ela pode receber um recurso para melhorar o espaço dela. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. O Abdailson, talvez eu não tenha respondido, mas o que ele citou foi, desculpa, Abdailson, você citou o PROAC como um exemplo. Como contemplar espaços? É a resposta que eu dei para a Ana Lúcia. Você pode abrir um edital para territórios, espaços culturais, sejam eles físicos, pensando no conceito do ponto de cultura, que pode ser também um coletivo. Mogi vai fazer essa linha, editais para coletivos, para grupos, para espaços e para circulação de pessoas físicas, por exemplo. Então, você pode fazer um edital contemplando o espaço, seguindo como um modelo do PROAC municípios ou do PROAC editais normal. Você contempla o território, paga para ele, qual é o valor que eu vou pagar, sendo que eu posso de 3 a 10 mil? Ora, faça uma conta. Se ele é um território que tem X funcionários, que tem X aulas, que atende X pessoas, ele recebe 3 mil. Um pouco mais, 5. É um território gigante que ele precisa dos 10 mil, esse critério você tem que criar na sua cidade. A Vânia, quem é o gestor do Fundo Municipal de Cultura? Depende muito da lei, eu não posso dizer isso porque eu não vi a tua lei. Mas o gestor é o cara que assina. O conselho, ele delibera. Mas quem assina é o secretário, é o coordenador, o diretor. Quem assina onde vai aplicar o dinheiro é o responsável por ele, velho. Depois, na hora da prestação de contas, tem que estar certinho, porque o conselho não vai responder juridicamente. Quem vai responder é a gente aqui.
O Márcio tem uma pergunta a respeito da fundação. Eu gostaria de passar essa bola aí para o Alcemir e para o Binho, de repente, de como funciona, por exemplo, se o dinheiro poderia vir para uma fundação que já recebe, ele até cita lá 2% do orçamento vem do poder público. Acho que o Binho e o Alcemir, que são fundações, a Camila também, né, se eu não me engano, é fundação. Acho que vocês podem falar um pouco mais sobre isso, tem mais experiência sobre isso. E sim, Alcemir, a conversa, na verdade, com o Sá tem outra pauta, mas a gente pode discutir isso com ele também, pensando nessa coisa da regionalidade dos editais. Às vezes, o edital ele não chega com a mesma força numa cidade mais do interior. E por mais que a cidade do interior participar de um edital mais abrangente, ela, às vezes, se vê desmotivada porque ela vai competir com capitais, com cidades muito maiores. Então, penso que poderia ter ou regionalidade, ou por faixa populacional, mas de alguma forma os editais precisariam ser mais abrangentes para chegar a municípios menores. Maravilha, agora ficou aberto a questão da fundação. Camila, você consegue dar uma resposta? Posso dar um pitaco, Vitor? Alcemir dá pitaco, vai lá. Eu acho que tem que ver o que diz a lei orgânica do município, né? Eu fui presidente da Fundação Cultural de São José dos Campos, e a lei orgânica do município trata a fundação como órgão gestor do município. Então, nesse sentido, acho que a fundação pode receber recursos, sim. Estou falando no caso de São José, que eu fui presidente. E lá em São José, né, a gente tem um Fundo Municipal de Cultura, né? Então, o dinheiro viria para o fundo, e levando em conta que essa fundação é responsável pela... ela é o órgão gestor do município, conforme diz a lei orgânica do município. Acho que essa... eu vou por esse caminho. Aproveitando a fala do Alcemir, e, na verdade, só complementando, reforçando esse raciocínio. Ubatuba, a referência para nós aqui é a Cassiano Ricardo, da Fundação Cultural, mencionada aí pelo Alcemir. Então, nós também somos gestores do município, né, no setor cultural, e receberemos a ideia que ele venha pelo fundo municipal, já temos isso implementado, né, o fundo, o conselho, o sistema municipal de cultura. Então, verificar se nessas cidades que não tem, se a fundação pode sim receber diretamente, e aí também me coloco à disposição, e acredito que os meninos também, para falar um pouquinho como é que funciona isso em cada município. Mas só para acrescentar, Camila e Alcemir, aqui em Jacareí, em várias outras cidades, por exemplo, essas que vocês também estão compondo e outras que a gente já mencionou, é a Fundação Cultural que é a que faz o ordenamento da política pública de cultura na cidade. Então, vai ser por ela, assim, que vai se dar o processo. Exato. Né? Então, não duvidemos disso, porque tem cidades que aí sim poderiam ser casos mais complexos, que é quando tem Secretaria de Cultura, tem fundação, e tem ainda outro, por exemplo, Promemória, e tem ainda outras... Então, assim, quando é esse tipo de questão, aí, claro que dentro do próprio município sabe que se é pela fundação, se é pela secretaria, enfim, mas tem um que é o responsável principal, né? No caso dos municípios que a gente está mencionando aqui, é a Fundação Cultural, que é o próprio órgão da gestão pública que trata da política pública de cultura. Então, vai ser por elas que vai se dar o trabalho, tá? Isso independente da questão de se já recebe repasse fixo ou se não é fixo. É ela que vai fazer a gestão do recurso público para as políticas culturais, né? Só complementando aqui, que vocês falaram da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e é isso mesmo, né? Nós verificamos junto ao nosso fundo municipal de cultura, e ele sim tem lá um dispositivo que ele pode receber recursos federal, estadual ou mesmo privado. Então é isso mesmo, vai fundo a fundo, tá? E só um complemento aí, reforçando a fala do Binho, é o artigo 3º que o Binho falou. Caso a cidade não tenha nada disso que a gente está dizendo aqui, pode ser gerido o recurso por outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão de recursos. E, às vezes, esse órgão, como disse o Alcemir, pela lei orgânica... Maravilha.
Acho que passamos por todas as perguntas, todos os questionamentos e todas as falas. Estamos chegando aqui, então, às 20 horas e 50 minutos. Matheus, você tem alguma fala complementar para encerrar? Desculpa, só deixa eu responder uma pergunta aqui. A Márcia Jacques está perguntando se o dinheiro reduz do município para o Estado fazer o repasse individual dos artistas. A única forma de reduzir o dinheiro do município é você não usá-lo. O dinheiro que vem para o município é seu, não usou, devolve para o Estado. Aí ele vai utilizar esse recurso para as políticas que o Estado vai implantar, editais, repasse. Então, não tem essa possibilidade de reduzir. É 264 milhões para o Estado de São Paulo, 264 dividido para os 545 municípios do Estado de São Paulo. Desculpa, Matheus, até para complementar, porque uma dúvida que surgiu para mim hoje. 645. Isso. Surgiu essa pergunta 10 minutos antes de entrar nessa reunião, e eu, enfim, claro que a gente está em processo de discussão de um monte de coisas, mas, embora não possa ter recurso dobrado, o pagamento dividido, você sabe se é uma possibilidade? Dentro do mesmo cadastro, por exemplo, de pessoa física, 300 sai do município, 300 do Estado? Não sei responder isso. Inclusive, eu tenho uma outra dúvida a respeito da mesma questão. O artigo... Um minuto. O artigo 5º fala que são R$600 em 3 parcelas sucessivas. Mas também não deixa claro se é só 3 parcelas, se é o mínimo ou o máximo de R$600. Porque você pode... Vamos imaginar, o Estado ficou com renda básica. O artista foi contemplado por ele, ganhando 600. Você publica um edital, aquele seu artista não vai poder participar do edital da sua cidade que vai fruir a cultura. A gente tem que pensar que o artista é obrigado a viver com R$600. Então eu penso que pode ser somada essas rendas. Tá certo? O cara receber os R$600 como auxílio emergencial e ainda poder fazer uma atividade, uma peça, participar do edital, entendeu? Eu penso assim, mas isso não está claro para mim também. A minha dúvida, inclusive, eu acho que é a regulamentação que vai resolver isso. Essa para mim fica bem clara, assim, também, que não faz nem sentido, porque não tem nem público para isso, né? Senão também fica uma coisa mais restritiva do que a realidade. A minha questão é justamente essa, saber, porque me questionaram se existia essa possibilidade, falei, bom, por enquanto eu estou aguardando a regulamentação também, para saber quanto dá para avançar. Quem está falando? Eu, Alcemir. Matheus, o entendimento que eu tive desse período de 3 meses porque ele retroage a 1º de junho. Então, ele trata do decreto federal que estabelece esse período. Então, se o decreto for renovado, em tese, também o período de pagamento do auxílio emergencial também seria renovado. Mas ele está vinculado, pelo menos o entendimento que eu tive, ao decreto de calamidade, o decreto federal que trata dessa questão. Então, não ele não é um auxílio, por exemplo, se o auxílio vier em julho, vamos pegar esse exemplo, ele vai retroagir a 1º de junho, isso está na lei também, mas é por conta do decreto federal. Alcemir e Matheus, lembrar que isso é o que está dessa redação, que foi que tramitou pelos deputados federais e Senado. A gente ainda tem uma grande incerteza que é como vai ser sancionado, se não vai ter vetos. Né? Então, a gente está aqui tentando adiantar todo o trabalho possível da tarefa de casa, mas não vamos todos aqui presentes nos esquecer que não foi sancionada. Então, assim, pode mudar muita coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de coisas que a gente acaba escutando nos bastidores, e é bom que vocês saibam que é isso, está em disputa se vai ser sancionado ou não, se sancionado com vetos ou não, inclui, por exemplo, talvez vetar a pessoa física. Porque já tem auxílio emergencial, então que mude a lei do auxílio emergencial, tentando acrescentar agora de novo os artistas por lá, e não vai mais ter... Então, assim, tem essas possibilidades. A gente está lidando com um governo que a gente não sabe muito bem como vai aceitar e lidar com esse projeto dessa lei que foi aprovada no Legislativo, mas como vai se dar no Executivo, ok? Então, temos riscos ainda a correr nisso. Por isso que eu reforcei e enfatizo. Estamos aqui nos fortalecendo por bandeiras, tanto na questão de ser sancionado e também depois do modo como vai ser regulamentado. Gilmar, quer colocar alguma coisa? Não, eu entendo, pelo que eu li, de que o auxílio emergencial é para pessoa física
ou também para os espaços, é um auxílio emergencial sobre o que cada um está vivendo no momento. O edital, ele beneficia a parte artística. Então, eu como cantor, ou como ator de uma peça, eu tenho o direito de participar de um edital que a prefeitura está lançando, artístico. É o meu entendimento. Então, eu acho que, embora a lei não fique clara, mas ela permite que você, um espaço cultural, possa participar de um edital para apresentar uma peça no futuro, por exemplo. É a minha leitura. Como o Binho bem trouxe, vai depender muito da regulamentação e dos próximos passos, né? A gente está aqui nessa força de todos os dirigentes para justamente se ajudar e encontrar alternativas, buscar os questionamentos, lembrando que a gente, dentro da legalidade, só pode dizer o que está lá previsto, então, vou ficar acompanhando cada vez o que está lá previsto, para não ficar depois agindo em falso, justamente por conta dessas questões variáveis, que a gente está falando do momento que a gente está de pandemia, a gente está falando do momento pré-eleitoral, então tem uma série de questões que vão, sim, ser questionadas, por mais certo que estejamos, por mais... Só o fato de alguém levantar uma brecha já pode trazer um prejuízo enorme para cada um de nós, né? Dentro das nossas atividades em prol da cultura, como a gente vem falando aqui, né? Que acho que é o nosso desenho. Então, agradecer aqui a todo mundo, encaminhando aqui para o final, não sei se tem mais alguma colocação, Matheus, Camila, Binho, deixando claro, pessoal, que assim, esse é um dos marcos desses nossos encontros, dessa nossa reunião que existe dentro do WhatsApp. Então, a gente já é a segunda conferência que a gente faz aberta com todo mundo. O Matheus já colocou no chat os links para acessar o vídeo da reunião, tanto Facebook, Instagram também, é isso? Não, da Dink, desculpa. Eu que me confundi. Foi mal, vi aqui e vi errado. O link do vídeo da reunião. Eu postei as redes sociais, mas o vídeo tenho que baixar e subir, fazer upload. Deu um tempo, calma. O vídeo vai estar disponibilizado, mas não é daqui a pouco, não. Espera um pouco. Tá bom. Ele já colocou aqui os links para todo mundo ficar acompanhando, seguindo, e que em algum momento vai estar o vídeo lá. Mas maravilha, sempre a gente correndo à frente do nosso próprio tempo. Agradecer a todo mundo mesmo por ter participado, lembrar que a gente está aberto, é uma união de todos, todo mundo por todos aqui, tentando auxiliar, achar caminhos e respostas e batalhar para cada uma dessas etapas. A gente vai marcar uma nova reunião, necessariamente, que já é uma pauta de articulação dos dirigentes, que é essa relação com o governo do Estado, que é essa relação estadual. Então, uma nova reunião deve ser marcada já nos próximos dias. Acho que acreditar que primeiro essa regulação da lei, que deve acontecer, como a gente já colocou, até o final do mês. Então, imagino que o próximo passo já seja essa nossa reunião. Então, acompanhá-la no grupo. Só encerrando rapidamente para a gente não estourar o nosso teto, lembrando que essa reunião ela passou por diversos pontos, né? Desde dessa esclarecimento do nosso papel dentro dessa articulação, né? Tipo, do que é o cadastro, e aí, de novo, fortalecendo a necessidade de esse cadastro ser atualizado e ter as pessoas dentro dele, da nossa dinâmica dentro do grupo, de saber o momento do que a informação ela é colocada e quando a gente deve buscar a conversa no particular, ou quando a gente deve trazer a questão para poder dialogar junto com os demais, e aí tem uma articulação por trás também correndo para poder dar celeridade nas respostas e nos encaminhamentos. Trouxe algumas informações mais conceituais aí do sistema, da articulação com o governo e da própria lei. Então a gente passou por todos esses pontos para justamente a gente conseguir ter uma articulação cada vez mais forte e mais firme dentro do próprio grupo do WhatsApp, que é por lá que a gente vai seguir esse caminhamento. Então eu agradeço todo mundo, acho que a gente conseguiu avançar com muitas pautas aqui importantes e acredito que essa conversa segue por lá e nos falamos aí já em breve numa nova reunião, tá certo? Valeu todo mundo! Seguimos firmes, seguimos juntos. Tchau, tchau.